boa tarde a todos e a todas. A gente espera que estejam todos bem, com saúde, né? Vocês e seus familiares. Pessoal, só colocar algumas coisas aqui, né? Eu vou continuar com vocês na disciplina de física, apesar de vocês, eu acho que abrirem lá o SIGA, tá o nome do professor Miguel, mas o professor Miguel ainda está no doutorado dele, está concluindo acho que agora em maio, e aí eu estou assumindo a disciplina toda, tá? Pode ser que quando ele retornar, provavelmente do meio do ano para frente, ele possa ficar com a disciplina de vocês, né? E aí, Luiz Eduardo, boa tarde. E aí, por enquanto ficamos nós mesmos, né? A gente esteve com vocês o ano passado todo, né? Estou vendo aqui muitos rostos que nós estivemos juntos, mesmo que virtualmente, e a ideia era que retornássemos, acho que já agora em março, a gente já retornasse presencial, né? Vocês, se estão acompanhando as discussões aí nos grupos e as mensagens, a gente não tem essa previsão para esse mês em função, não é nem da pandemia, né? É em função da ausência de... Boa tarde, Matheus. É a ausência da empresa que vai fornecer a alimentação no restaurante, né? Então a gente tem uma situação onde a gente, né, no Colégio Agrícola, boa tarde, Ellen, a gente tem mais de 80% dos nossos estudantes que dependem diretamente do restaurante, né? A gente tem em torno de mais de 70% de internos e mais de 10% de semi-internos, que são aqueles que vão para a escola, se alimentam e voltam à tarde, né? Então, sem o restaurante, a gente não tem as mínimas condições de fazer com que vocês estejam lá assistindo aula, né? E como a gente sabe, a grande maioria também não reside na redondeza de Solane e Bananeiras e aí precisa de se deslocar, enfim. Então essa é a previsão, tá, pessoal? E é uma previsão que é tanto quanto complicada, porque ela não depende da gente. Da gente que eu digo, o Colégio Agrícola, né? Direção do Colégio Agrícola, direção de CCHSA. Depende da reitoria, né? E da superintendência de restaurante e outras pró-reitorias lá. E o que é que acontece? Eles não, nos disseram mês passado que a previsão era 25 de abril, né? Então é tudo o que nós temos, é uma previsão, é mais ou menos uma promessa, né? E isso é uma situação bastante complicada porque, na verdade, quem sente os impactos somos nós que estamos no colégio, né? Não são as pessoas que estão lá na reitoria. E só para vocês terem uma ideia, desde o ano passado, março do ano passado, a gente abriu processo solicitando essa contratação. E vocês estão vendo que estamos completando um ano e essa contratação iniciou no mês passado. Então, não foi falta de ação, né, nem do colégio nem do centro, mas sim da própria reitoria, né, sua ineficiência que infelizmente prejudica, né, não só eles lá, mas toda a comunidade escolar, inclusive, né, de Bananeiras, de Areia também. Na verdade, são todos os campi, tá, gente? Não é só Bananeiras que está sem refeição, não. São todos os campi da universidade, porque em local nenhum tem uma empresa que forneça alimentação, porque não foi contratado. Mas voltando ao nosso assunto da nossa disciplina, né, a gente vai iniciar hoje a disciplina de física do segundo ano, que ele trata de outros assuntos, por assim dizer, outros conteúdos que não são os do primeiro ano. Primeiro ano a gente trabalhou com mecânica, a parte de força, velocidade, aceleração, trabalho, energia, né?
mas tudo com o sobrenome mecânica, né? Mecânica. Força mecânica, energia mecânica, né? Enfim. E nesse segundo ano a gente vai pegar, né, uma outra parte da física, que é a parte de física térmica, que trabalha basicamente com dois conceitos que são fundamentais, é o de temperatura e o de calor, né? Então, tudo que envolve esses dois conceitos a gente começa nessa parte de física térmica e acredito que no segundo semestre a gente vai ver a parte de ótica, que tem a ver com a luz, né? Os fenômenos luminosos, ou os fenômenos onde a luz, né, é o agente principal. Então, deixa eu começar aqui falando, apresentando aqui. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui. Eu vou compartilhar a tela aqui. Gente, então, como eu falei, para quem chegou um pouquinho depois, tá? Essa aula eu estou gravando. Sim, deixa eu só comentar aqui uma coisa antes de passar para frente. O ano passado a gente tinha aulas síncronas e assíncronas, tá? Mas esse ano eu vou ver se eu consigo fazer toda a aula síncrona, a não ser que eu tenha alguma reunião ou algum compromisso, né? Alguma coisa de última hora né? que não possa adiar. Mas eu estou querendo que nossas aulas todas sejam síncronas, no sentido de que toda segunda-feira, de 1 hora da tarde, a gente vai estar aqui, né, se encontrando, mesmo que virtualmente. Vocês acho que viram que tem um plano de retorno. Esse plano de retorno já está no site do colégio e ele prevê em abril algumas aulas presenciais lá no colégio, né? Obviamente que não são obrigatórias, porque tem vários detalhes que podem acontecer, mas quem tiver, né, e puder, claro, ir para essas semanas lá no colégio, já comecem a se preparar, tá certo? Para ajudar nessa ida e, obviamente, na permanência e na compra da comida, que aí em abril a gente ainda não vai ter restaurante, a gente deve estar lançando o mais rápido possível um edital de auxílio emergencial nesse período remoto, tá? Ou seja, até iniciarmos as aulas presenciais, quando a gente tiver já o restaurante. Então, por que eu digo nesse período remoto? Porque se por acaso no final de abril o restaurante não voltar, a gente vai ter que continuar remoto, né? E aí só quando o restaurante realmente, né, tiver lá já fornecendo a comida é que a gente começa a informar vocês que venham. E também não vai ser todo mundo no mesmo dia, né? Se vocês já viram lá esse. Então ainda isso, exatamente. A gente quer já lançar. A gente ainda não lançou, Everton, justamente porque a gente encaminhou isso para a Procuradoria Jurídica para ter um parecer, né? Porque nós estamos já trabalhando para o. A gente propôs um aumento, porque assim, a gente viu que quem é semi-interno ou é externo, reside ali, era 200, isso. O ano passado era 200 para todo mundo. Esse ano a gente fez uma pequena alteração. A gente vai manter os 200 para quem é interno e semi-interno, que é justamente quem está ali nas redondezas de Solane e Bananeiras. E para quem é interno, né, ou seja, que tem direito também aos alojamentos, então esse valor a gente está aumentando para 400, tá certo? Mas aí, claro que só vai receber depois que fizer a seleção. Uma coisa que eu vou pedir a vocês, pessoal, que a gente tem visto em outras seleções, é que vocês não têm lido, por exemplo, os editais, têm deixado de colocar os documentos, né? Coloca o documento de todo jeito. Então, por exemplo, a gente solicita que vocês coloquem o histórico escolar. No caso de vocês que são ensino médio,
A gente quer ver o histórico escolar de vocês do fundamental. Aí tem gente que coloca o histórico do primeiro ano do ano passado. Né? Não é isso. Então leiam o edital. Outra coisa, por que a gente quer ver o histórico? Ah, professor, mas você já tem aí. Realmente a gente tem. Mas, primeiro, que para a gente é muito mais complicado estar olhando de um por um do que estar abrindo no sistema. Né? A gente ainda tem pessoas que fazem a análise dessas seleções que também estão trabalhando de forma remota, não estão indo para lá, certo? E para a gente é muito mais rápido a gente abrir aqui e olhar. Só que a gente quer saber, não é se vocês terminaram o nono ano, a gente quer saber se vocês estudaram o ensino fundamental em escola pública, escola particular, parte em escola particular. Aí tem gente que coloca só as notas. Quando coloca só as notas, como é que eu vou saber? Tem as cotas também, né? Então, é aquela história. Eu preciso dar informação. Quando não vem informação, aí a gente coloca zero. E esse edital, né, a gente sabe que talvez a gente está ofertando 200 vagas para quem é de internato e 100 vagas para quem é de semi-internato e externato, tá? Então, vai ter concorrência aí. Então, procurem fazer a inscrição, né, o mais bonitinho, o mais organizado e o mais completa possível. A gente pede as informações dos familiares de vocês. Por quê? Porque a gente precisa saber qual é a renda da família e dividir essa renda pelo número de pessoas. Aí tem gente que coloca que tem 5 pessoas na família. Quando a gente vai ver os documentos, só tem o dela e o do pai, por exemplo. Então, como é que diz que tem 5 pessoas e só apresenta documento de 2 pessoas? Né? Então, a gente divide a renda por 2, pelo que comprovou. E a renda vai lá para cima, perde ponto. Né? Então, deem uma olhadinha. Não custa nada vocês lerem o edital quando sair, tá certo? Porque aí depois vem com a história dizer assim: ah, professor, mas eu não sabia. Né? Ou então, como a gente vê em muitos recursos, depois que a inscrição é cancelada, dizer assim: ah, professor, mas eu não sabia. Sim, não sabia, mas estava lá. Por exemplo, talvez aqui não tenha ninguém de maior, né? Mas quem é de maior precisa do comprovante de quitação eleitoral, né? Para maiores de 18 anos. E se for do sexo masculino, ainda precisa a comprovação da quitação militar. Ah, professor, eu sou de maio? O que é isso, Francinaldo? Eu sou de maio. Ah, sim. Vai completar 18 anos em maio, né? Pronto, olha, prestem atenção. Com 17 anos e meio, vocês já podem, né, procurar o alistamento e acredito que até a dispensa militar. Procurem, porque muitos dos nossos editais, ó, Davi, já é de abril, já é do mês que vem. Né? Então procurem. Se não tiver os 18 anos completos, não precisa, tá certo? No momento da inscrição. Só se já tiver completado, claro. Mas eu já digo assim porque quando vocês precisarem, vocês já têm isso em mão. E vocês vão precisar sim, muito daqui para frente, entendeu? Inclusive em outras seleções que vão acontecer aí para frente. Certo? Então estou só adiantando, pedindo a vocês o cuidado, porque depois que dá erro na inscrição, isso, Everton, tira logo. Depois que dá erro na inscrição, para corrigir é muito mais complicado, né? A gente geralmente precisa reabrir o edital para poder quem errou corrigir. Aí o que é que acontece? Se nesse primeiro edital as vagas todas já foram embora, a gente não vai reabrir, né? E a pessoa vai ficar lamentando porque deixou um documento ou outro de fora e a inscrição foi cancelada. Então, às vezes as oportunidades são únicas, pessoal. E aí, por conta de uma falta de leitura, né, ou de solicitação de orientação, a gente deixa de, né, ter uma bolsa dessa que é tão importante nesse período.
Pronto, agora deixa eu entrar, deixa eu compartilhar aqui o material da nossa aula de hoje. A gente já vai começar com a parte de temperatura e escalas termométricas, tá? É, inclusive a gente nesse período remoto também tá dividindo em módulos, né? Módulo A, módulo B, como vocês já sabem, né? E algumas disciplinas vão ficar só para o segundo bimestre, né? O que é que acontece? Se o segundo bimestre já for presencial, aí começa com todas, tá? Se não, aí eu acho que vai haver uma alternância aí. Antes de entrar necessariamente no assunto da gente, pessoal, desculpe. Deixa eu comentar aqui com vocês sobre esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo é o que a gente chama de selo, né, do Colégio Agrícola. Todo ano a gente constrói meio que um iconezinho, né, para falar do aniversário do colégio. O Colégio Agrícola, esse ano, aliás, né, todo ano ele comemora seu aniversário no dia 7 de setembro. Esse ano ele vai completar 98 anos de funcionamento. O que é isso? Em 1924, no dia 7 de setembro de 1924, as atividades letivas do Colégio Agrícola iniciaram. Porém, o início do colégio ele é mais antigo, é de 1919, se não me engano. Ele é de 1919 ou é de 1920? Acho que é de 1920, se não me engano. Ou seja, o colégio já tem mais de 100 anos, perdão, né, do início da construção. Só que a gente acaba comemorando somente a partir do início das atividades, né, de aula. Então, 98 anos esse ano, 99 em 2023, 100 anos em 2024. E aí, daqui para lá a gente já espera que vocês tenham concluído, né, claro, o ensino médio o ano que vem. Mas a gente já convida de antemão para que vocês possam participar dessa festa, né, que vai ser uma festa muito bonita, a festa do centenário do Colégio Agrícola. Então, só para vocês ficarem atentos a isso aí, tá certo? Deixa eu ocultar isso aqui. Então, pessoal, temperatura, que é o que a gente vai começar a falar agora, é um conceito que eu acho que desde de criancinha, quando a gente, né, começa a entender as coisas, a gente ouve falar, né, porque a temperatura ela influencia diretamente na nossa vida, né? Quando está a temperatura muito alta, isso incomoda a gente, ou então quando está muito frio também, às vezes a gente fica, né, meio triste, meio sem vontade de fazer as coisas, só quer estar enrolado, né, debaixo da coberta e deitado na cama, né? Então, temperatura é um conceito físico, né, que a gente percebe no nosso dia a dia, mas que muitas vezes a gente não tem noção exatamente do que é, né? E isso não é necessariamente porque a gente não estuda, é porque realmente o conceito de temperatura ele vem ao longo dos anos se desenvolvendo, né, até chegar ao conceito hoje que a gente tem de temperatura, né? Para medir temperatura a gente usa termômetros, né? Termômetros. Então, onde é que a gente utiliza esse conceito de temperatura, né? Ou, em outras palavras, onde é que a gente pode utilizar ou medir temperatura? Então, tá aqui um termômetro desses clínicos, né? Que a gente mede temperatura de pessoas. Então, 38,75, a pessoa já está com a temperaturazinha acima do que a gente considera normal, né? Então, principalmente para medir temperatura de pessoas, né? Esse aqui é um termômetro que hoje em dia está muito comum, né? Com essa pandemia, mas que antigamente não era tão comum assim, né? Mas esses termômetros que são mais comuns, eles, né, são para temperatura de pessoas, mas a gente não mede só temperatura de pessoas, a gente mede uma infinidade de temperaturas, né?
Então, por exemplo, esse aqui é um termômetro, ó, que é desenvolvido para você medir a temperatura numa tubulação, né? Tubulação aqui de gás ou de um líquido. Então tá aqui a temperatura, ó, em graus Celsius de 16, 17 graus aí. Então esse termômetro ele tem uma hastezinha aqui, que é a parte que fica interna, né? Outro tipo aqui de termômetro também, para medir a temperatura de uma caldeira, né? Ou de alguma outro local aqui, também nesse formato redondo, né? Aqui você já vê, ó, que ele não é em graus Celsius, mas é em graus Fahrenheit, tá? Aqui um termômetro que é bastante conhecido, que é termômetro para medir temperaturas externas, né? Temperatura ambiente, que é esses termômetros de rua, tá 44 graus. Isso aqui é, Maria, quente demais, né? Apesar dele não colocar aqui que é em graus Celsius, mas isso aqui é uma temperatura no Brasil, então a gente sabe que 44 graus Celsius é uma temperatura bem quentezinha, né? Aqui também um termômetro. Opa, tem alguém chegando aqui. Ítalo. Opa, passei direto aqui. Aqui também é um termômetro para medir temperatura ambiente, só que geralmente esse termômetro a gente coloca em casa, né, na parede e tal. E aqui é uma coisa interessante, porque a gente pode medir, ter uma escala em graus Celsius e ter uma escala em Fahrenheit, né? A gente vai falar dessa escala termométrica Fahrenheit daqui a pouco. Para vocês de agroindústria, isso aqui é interessante, né? Às vezes termômetro na cozinha, né? Para medir a temperatura de um óleo, a temperatura de um forno, né? Para fazer a alimentação. Isso aqui mais para o pessoal de agropecuária, né? Temperatura do solo, a temperatura também do ambiente é importante para o desenvolvimento das plantas, né? Inclusive também para o conforto térmico de animais, né? Esse é um conceito que em agropecuária o pessoal trabalha muito, né? Na produção agrícola, não só de vegetais, mas principalmente de animais. Então os animais, quando eles estão a temperatura muito alta, né? Ou abaixo da temperatura que a gente chama de conforto térmico, né? Ou seja, quando eles estão numa temperatura que eles estão bem, eles não se estressam, né? Então eles produzem melhor, eles ganham massa melhor. Se for aves, elas têm uma produção melhor de ovos e de melhor qualidade, né? Ovos de melhor qualidade. Ou seja, funciona como a gente também, né? Quando a gente está uma temperatura abaixo do nosso conforto térmico, a gente não fica mufino, né? Não fica sem querer trabalhar. E quando está a temperatura muito alta, a gente se estressa com tudo, a gente fica, né, sem muita paciência para as coisas. Então, a temperatura de conforto térmico, na verdade, não é uma temperatura, mas é uma faixa, né, entre uma temperatura e outra, uma faixa de conforto térmico, é importante, né, para a gente maximizar a eficiência de algumas produções, né? É como o óleo também aqui de fritura, né? Você não vai colocar ele nem muito frio, que aí ou vai demorar muito ou não vai fazer o efeito imaginado, ou muito quente ele vai queimar, né? Vai queimar a comida. Esse aqui é um outro termômetro, gente. Esse aqui bem mais avançado do que esse, né? A tecnologia é a mesma, ele também vai captar as ondas de infravermelho, só que aqui ele vai lhe dar uma temperatura. Aqui ele vai lhe dar, inclusive, ó, uma análise de uma imagem, onde você tem os pontos mais em vermelho, né? Dá para ver aqui até a escala, né? Vermelho, amarelo, passando pelo verde, né? Um azul claro e um azul escuro. Quanto mais para cima, próximo do vermelho, maior a temperatura. Quanto mais para baixo, mais próximo do azul escuro aqui, menor é a temperatura, né? Então ele não vai medir uma temperatura, ele vai medir várias, né? Daqui. Então vocês conseguem ver que no centro da nuvem aqui é onde você tem as maiores temperaturas, né? Inclusive maior do que a própria chaminé.
Mas não só temperaturas, né, acima do 0 graus Celsius, mas também para a gente medir temperaturas abaixo do ponto de congelamento, né? Isso aqui é uma câmara frigorífica. Vocês de agroindústria, quando retornarem, vão ter a oportunidade de ver algumas câmeras frigoríficas lá no Colégio Agrícola, né? Eu sei do Abatedouro, que tem uma câmara frigorífica, lá no Laticínio, na parte de queijo, né? Vai ter câmara frigorífica, e eu não sei mais aonde. Não sei se só são essas duas, mas enfim, a gente precisa também ter o controle da temperatura, né, desses ambientes. Um freezer também, né? Aqui a gente tem a temperatura de -15,4, né? Então, a conservação de certos alimentos, vocês vão ver que não é a qualquer temperatura, né? Mas a temperatura ela precisa ser controlada. Então, esses visores aqui não dá para ver não, que tá muito pequeno, mas isso aqui dá. A gente precisa do controle, né? Em automóveis, ó, a gente tem um termômetro que não é muito comum, mas também a gente precisa ter o controle da temperatura do motor, né? Porque o motor, sendo feito de metais, acredito que de aço, né? Ele também, se ele chegar a uma temperatura muito alta, o ferro também se funde, né? O aço também se funde. Então você não pode ultrapassar temperaturas, né? Aqui ele está medindo a temperatura de 90 e poucos graus Celsius. Mas vocês veem aqui, quando chegar a temperatura muito alta aqui, tem que parar e tem que esperar resfriar, porque senão o motor a temperaturas muito altas ele vai derreter, ele vai fundir, aí você bate o motor, velha história de bater o motor, né? Aqui um outro termômetro também, e aqui está medindo a temperatura ambiente dentro de uma estufa, ó. Tá vendo os vegetais sendo cultivados aqui? A gente também tem estufas. Tem acho que umas duas estufas lá no Colégio Agrícola, mas na parte de agropecuária. Não sei se vocês vão ter a oportunidade de conhecer. Mas vocês, para vocês terem ideia, porque a gente vive num país tropical, dificilmente a gente tem temperaturas abaixo de zero, principalmente na região Nordeste, né? Mas para vocês terem ideia, alguns países do norte da Europa, como a Finlândia, esqueci agora o nome de outros países lá, que inclusive parte do país ele está no círculo ártico já, né? Ele tem países lá que só produzem vegetais para alimentação mesmo, né? Se tiver estufa, e estufas aquecidas, tá, gente? Não é estufa que a gente deixa aquecendo só com o sol, não, porque o frio lá é muito grande. E a produção de alimentos, claro, é de extrema importância, né? A importação, por exemplo, ninguém vai importar do Brasil alface, né? Couve, esses vegetais que são extremamente perecíveis, né? Então ficaria muito caro para chegar por lá. Então a solução é você construir estufas, queimar gás natural, por exemplo, né? Ou algum outro tipo de aquecedor e manter um ambiente, né? Uma temperatura acima da temperatura externa. E aqui também a temperatura de metais, né, em siderúrgicas fundido, né, vai ser um equipamentozinho parecido com esse aqui, só que com a faixa de medir de temperatura muito maior, né? Aqui a gente calibra só para a temperatura do corpo humano. Aqui você tem temperaturas muito mais altas do que aqui. Então vejam só para dar um exemplo, né, alguns exemplos de onde o conceito de temperatura, né, se aplica e qual a necessidade, né? Mas a gente fala de temperatura, fala de termômetros, mas o que é temperatura, né? Fisicamente, o que é isso que a gente chama de temperatura, né? Então, vou contar aqui uma história para vocês, é um pouquinho longa, mas ela é importante para a gente entender de onde é que vem essa ideia de temperatura, né? Temperatura,
inclusive, é um conceito que é bastante antigo, né? A palavra temperatura, ó, vem do latim, da palavra temperare, né? Temperare parece com alguma coisa que a gente usa no nosso dia a dia, né? O que essa palavra significa? Misturar corretamente, regular, moderar, né? Então, no início da utilização, da criação mesmo da palavra temperatura, a temperatura tem a mesma origem da palavra temperar, tempero, né? Na cozinha a gente tempera as coisas, né? Com temperos. E por que temperatura tem a ver com tempero, né? Temperar uma comida, você dizer assim, a comida está bem temperada, ela está bem equilibrada na quantidade de sal, né, de cominho, de outros temperos que a gente pode utilizar, né? E aí, de onde é que vem essa ideia? Vem da ideia, ó, gregos antigos, acredito que inclusive Empédocles, foi o criador de uma teoria que ainda hoje a gente escuta falar muito por cima, apesar de que a gente cientificamente ela não tem comprovação e a gente não utiliza mais cientificamente. Mas é a dos 4 elementos, de que tudo que existia era feito a partir da combinação de 4 elementos, que era o ar, a água, o fogo e a terra, né? O ar e o fogo gasosos, a água líquida e a terra sólida, né? Então, os gregos antigos tinham, né, construíram essa ideia e diziam que tudo, inclusive pessoas e animais, né, eram formados por misturas desses 4 elementos, mistura em determinadas proporções, né? No começo do uso da palavra, né, do seu uso, não tinha nada a ver com o sentido que a gente usa, o sentido de temperatura hoje, né? Muitos gregos, e aí Aristóteles, né, que também trabalhou muito com física, no ano passado a gente comentou, né? Inclusive, a gente falava dessa mesma teoria dos 4 elementos de Aristóteles, né? Quando a gente foi tratar de queda dos corpos. Então, Aristóteles acreditava que os 4 elementos responsáveis pela formação do universo eram a água, o fogo, a terra e o ar, sendo que o fogo era seco e quente, né? Na verdade, essa teoria dos 4 elementos não é de Aristóteles, mas ele pega essa teoria, é de um grego anterior a ele, que acho que é Empédocles o nome dele. Ele pega e ele, em cima dessa teoria, ele constrói, né? Ele desenvolve essa teoria, né? Então ele coloca qualidades nos elementos, né? O fogo, como diz aqui, é seco e quente, né? Já o ar é seco e frio. Já a água é fria e úmida, né? E a terra é quente e úmida. Então tinha essas características. E aí eu não lembro eu não sei se vocês lembram ano passado que a gente dizia também que cada elemento desse ele caía ou subia, né? Então o ar e o fogo eles subiam, né? Eles eram leves, e a terra e a água eles eram graves. O que é o grave, né? Que eles chamavam? É como se eles fossem pesados, né? São os elementos que vão em direção ao chão, né? Então, grave. Por isso também surge o nome gravidade, né? Os corpos graves, eles têm gravidade, né? E os corpos que não eram graves, né, eram formados por ar e por fogo, enfim. Então ele saiu juntando isso tudo numa grande teoria, né? E aí a ideia das pessoas, principalmente que trabalhava com medicina, com cura, eles começaram a perceber que quando as pessoas ficavam doentes, sua temperatura aumentava, né? E aí, segundo essa teoria, o que é que acontece? Era porque os elementos constituintes das pessoas, né, ar, fogo, água e terra, estavam em desequilíbrio. Então, o elemento fogo ele estava, né, a mais do que os outros elementos. Por isso que a temperatura era assim que se explicava, né? Por isso que a temperatura aumentava, né? E aí vocês vão ver que ainda hoje
muitos remédios, né, chás, elixir, são constituídos, né, de líquidos. Por quê? Porque achava-se que a água, né, os líquidos, eram elemento oposto ao fogo. Então se dava água, se dava banho, né? E aí a temperatura diminuía. E aí a ideia de temperatura era justamente essa, né? De equilibrar os elementos, a temperatura, o aumento da temperatura ou a diminuição da temperatura tinha a ver com o equilíbrio entre os quatro elementos, né? De uma pessoa, de um animal, enfim, né? Da própria natureza. A temperatura também de um ambiente, quando ela estava muito acima, é porque você tinha um elemento fogo ali mais presente do que outros elementos mais frios, né? E assim por diante, tá certo? Bom, quem começou a mudar, vejam que Aristóteles viveu acho que 200 não, acho que, sei lá, 500 anos antes de Cristo, não me recordo bem agora, né? 500 anos antes de Cristo. E essas ideias vêm começar a serem mudadas, né? Diz aqui, ó, começou a ser usado com o sentido de estado de calor ou frio por Boyle, Robert Boyle. É um físico e químico, né? Não me recordo de onde ele era, mas em 1670, ó. Então Robert Boyle já não usa o conceito de temperatura, porque já não se usava mais na época essa ideia dos quatro elementos aqui, né? Ou pelo menos algumas pessoas já não usavam, né? O tal do Robert Boyle era um deles e já não usava nesse sentido de equilíbrio, mas ele usava no sentido de estado de calor ou frio. E aí nessa época também um filósofo, Berkeley, se não me engano, ele propôs uma teoria justamente para questionar esse estado de calor ou frio, né? Calor ou frio aqui tem a ver com sensação térmica, né? Com a sensação térmica de a gente sentir algo quente ou de sentir algo frio. Tem a ver com a temperatura? Tem. Só que o experimento de Berkeley era justamente para dizer que a temperatura ela existe, mas ela não tem a ver com calor ou frio, ou seja, não tem a ver com a sensação térmica da gente. E qual era esse experimento? É inclusive muito simples, a gente pode até fazer em casa. É o seguinte: você pega 3 recipientes, bacias, né, plástico, coloca, né, uma água temperatura normal, né? No outro você coloca uma água que foi aquecida, mas essa água não pode, né, ser muito quente para você não machucar a mão. E no recipiente do meio, no terceiro recipiente, você mistura um pouco das duas águas, ou seja, você vai ter uma temperatura na média entre a temperatura maior e a temperatura menor, né? O terceiro recipiente vai ficar com a temperatura mediana. E aí o que é que você faz? Você coloca as suas duas mãos, à esquerda e à direita, nos recipientes, né, frio e quente, e deixa passar lá 1 minuto, 1 minuto e meio, 2, né, até que sua mão sinta a temperatura mesmo do que está ali. Depois disso, você tira sua mão, tanto faz, uma ou outra, né? Você tira a sua mão que estava na água fria e coloca na água do meio. Então, nessa mão, você vai sentir que a água está quente. Por quê? Porque sua mão que estava no local mais frio veio para uma água que está mais quente. Então, você vai sentir essa mão, a água, né? A água nessa mão ela é quente. Se você tirar a sua mão que estava na água mais quente e trouxer, você vai sentir com essa outra mão que a água está fria. Então você sente, dependendo da mão, que a água que você colocou sua mão, ou ela está mais quente ou ela está mais fria, né? E isso significa o seguinte, significa primeiro que temperatura, porque a água, a terceira água, ela está a só temperatura.
mas ela pode produzir uma sensação de quente e uma sensação de frio. Significa que temperatura não tem a ver com sensação térmica, né? A gente sentir que alguma coisa está quente ou está fria não depende da temperatura do local, mas depende da diferença de temperatura. Se você sair de um local frio para um local que está mais quente, você vai sentir calor, né? E se você sair de um local mais quente para um local mais frio, você vai sentir que o ambiente está mais frio, né? Então, essa é a primeira constatação. A segunda é que nosso tato, ele não mede temperatura, né? Ele só mede diferença de temperatura. Ele só mede onde você estava para onde você veio. Ele consegue dizer, a temperatura que eu estava é maior, ou a temperatura que eu estava é menor. Mas ele não consegue, então é muito por isso que a gente não usa em hospital, em qualquer outro canto, né? Como a gente faz nas nossas casas, a gente botar a mão assim, né? Na testa, no pescoço de uma pessoa para medir se ela está com febre ou não. Porque nosso tato ele não é muito bom em medir temperaturas. Ele é muito bom em medir variação de temperatura. O conceito de temperatura hoje nem tem a ver com a ideia de temperar os 4 elementos, né, de equilibrar os 4 elementos, nem tem a ver com o conceito de quente ou de frio, né, com a sensação térmica. Ele tem a ver com uma coisa que é mais interna da matéria, né? Então a definição moderna de temperatura só foi possível após o desenvolvimento do conceito de constituição atômica da matéria. Essa é uma ideia que, apesar de a gente sempre começar falando, né, principalmente os professores de química lá no primeiro ano, começar falando do átomo, dizendo que os gregos antigamente tinham a ideia de que a gente vinha repartir na matéria e ia chegar num ponto que não dava mais para repartir e tal. Daí vem o conceito de átomo, indivisível, não sei o que, isso aqui lá. Mas o conceito de átomo mesmo, firmado na ciência, ele não é muito antigo, né? Ele tem um pouco mais de 150 anos. Então, é da segunda metade do século XIX, né? 1800 e alguma coisa. Que é quando John Dalton, que foi um químico, né, bastante famoso, ele começou a fazer experimentos e com o conceito de átomo ele começou a justificar alguns resultados, né? E peso atômico ele começou a justificar. E a partir daí foi se desenvolvendo, né, bem melhor a física atômica mesmo, né? A física atômica, a química atômica da explicação. E para vocês terem ideia, na época que Einstein teve, em 1905, ele escreveu 3 artigos, né? Um foi sobre a teoria da relatividade e outro sobre o efeito fotoelétrico. Mas um artigo dele que é bem desconhecido, apesar de ter sido um dos mais citados dele, né? Ser um dos mais citados, é um que ele propõe um experimento para medir a dimensão dos átomos, né? Então é bem interessante isso, porque ainda nessa época de Einstein, que é 1905, ainda se trabalhava para se firmar o conceito de que a matéria é constituída por partículas, átomos e moléculas que estão em permanente movimento. E essa ideia daqui é o que a gente chama de agitação térmica. Então a gente não só é constituído por átomos e moléculas, mas essas minúsculas partículas, inclusive que a gente nem consegue ver a olho nu, nem a microscópio também, né? A gente elas não só são, a gente não só é constituído, mas essas partículas elas estão em constante movimento, né? Então, ó, inclusive se chocando umas com as outras, né? Batendo, ricocheteando, enfim, é o maior caos se a gente for imaginar isso aqui no interior da matéria.
Então, como é que a gente define temperatura hoje? Temperatura é a grandeza física que mede o grau de agitação térmica, ou seja, a temperatura ela vai medir quanto esses átomos ou moléculas estão se agitando mais ou menos. Quanto maior a agitação dessas moléculas, maior é a temperatura. Quanto menor a agitação dessas partículas, né, menor é a temperatura. Né? Essa agitação térmica que está relacionada com a energia cinética, energia translacional, rotacional e vibracional dos átomos e moléculas que constituem um corpo. Quanto maior for a agitação das moléculas, maior será a sua temperatura. E aí o contrário também é verdadeiro. Quanto menor for a agitação das moléculas, menor será a sua temperatura. Né? E temperatura a gente mede a partir de termômetros. E aí, um dos primeiros registros de tentativa de construção de um termômetro foi feito, né, em 1602, por nada mais nada menos que Galileu. O mesmo Galileu que a gente, né, comentava o ano passado do experimento da queda livre, né, dos experimentos com aceleração, enfim. Aquele mesmo italiano lá, Galileu foi um grande físico, né? Inclusive considerado o pai da física, né? Pela utilização de métodos matemáticos para estudar os fenômenos físicos. Inclusive ele foi um dos que deu várias assim vários registros, né? De que antes dele, né? E antes de outros, quem vigorava eram as teorias de Aristóteles, né, da física, de que os corpos eles só se movimentavam em linha reta, porque eles viviam na Terra, né? Quem se movimentava de forma circular eram os astros. Ele dizia que a Lua e os outros planetas não tinham crateras, eram perfeitos, tá? E Galileu foi um cara que saiu publicando muita coisa sobre contradizendo isso, né? E das invenções dele foi esse aqui, né? Que tem. Não é necessariamente um termômetro, a gente vai ver por quê, mas ele tentou construir um equipamento que pudesse comparar temperaturas, né? Então, o termômetro era composto de uma parte de vidro arredondada, essa aqui, ó, né? Chamada de bulbo, e que tinha um fino pescoço, né? Essa tubulação aqui. Também de vidro, que servia para ser imerso em um recipiente que contivesse água, né? Água e corante, alguma coisa para dar cor à água. Galileu aquecia o bulbo de vidro, retirando parte do ar que estava dentro, para assim poder emborcar o tubo dentro da água. Após mergulhar o tubo dentro da vasilha com água e corante, a temperatura do bulbo voltava ao seu valor normal, fazendo com que a água subisse através do tubo até certa altura. Então você ia ter a água numa certa altura aqui. Como é que ele usava isso para medir? Dessa forma, Galileu podia comparar temperaturas de vários objetos que eram colocados em contato com o bulbo. Então ele colocava aqui, né? Pois a altura da coluna de água dependia exatamente da temperatura do objeto. Ou seja, quanto maior a temperatura, maior a coluna de água. Na verdade, quanto maior a temperatura aqui, menor era a altura aqui, né? Menor era a altura, não maior, certo? Por quê? Porque a temperatura aqui ela ia aquecer o ar e o ar ia empurrar a água, né? Então, menor era a temperatura, era a coluna. E o contrário também é verdadeiro. Quanto menor a temperatura, mais a coluna de água subia aqui, né? Esse não é um termômetro no sentido que a gente chama hoje, né? Termômetro, porque ele não media temperaturas, ele não me dava um valor de temperatura, tá? A não ser que Galileu tivesse construído aqui uma escala, né? Uma escala, que é o que a gente vai comentar daqui para frente. E hoje em dia já existem diversos tipos de termômetros, como a gente mostrou lá no início, né? Termômetro para medir temperatura ambiente, termômetro para medir temperatura de tubulação, ó, aquela haste que eu falei, temperatura corporal a partir
da captação de raios infravermelhos, termômetros clínicos, né, que a gente usa, termômetros como aquele da medida lá do óleo, né, ou do solo lá. Esses termômetros aqui, gente, que talvez até vocês consigam, quando voltar presencial, ver nos laboratórios de fisicoquímica, de microbiologia, são termômetros de laboratório que eles pegam geralmente temperaturas abaixo de 0 graus Celsius e acima de 100 graus Celsius, né? As temperaturas de fusão e de ebulição da água. Então, talvez vocês até manuseiem esses termômetros aqui. Não são termômetros fáceis de achar, não, tá? Geralmente são em laboratórios mesmo, que a gente não anda com isso em casa, né? E alguns termômetros também, né? Bem diferente aqui, onde você tem... Ele não vai trabalhar com a substância líquida termométrica, né? Mas ele trabalha com a propriedade aqui de diferente, né? Para medir, e aqui está o sensor de medida, né? Então existem vários tipos de termômetros. E o que diferencia, por exemplo, o termômetro de Galileu, que a gente chama de termoscópio, para um termômetro, é que os termômetros como esses, eles me dão valores, eles me dão números, né? E isso porque eles possuem escalas termométricas. Uma escala termométrica nada mais é do que um padrão de medida, né? As escalas termométricas são mecanismos utilizados para medir a temperatura dos corpos, ou seja, para quantificar, para me dar um valor, né? Eu digo assim, eu saio na rua, né? Fico exposto ao sol e digo, hoje a temperatura está muito alta, o calor está grande, né? Mas se alguém me perguntar, mas que temperatura que está? Eu não sei, né? Eu digo, não, só sei que está quente, certo? Pode ser até que a temperatura não esteja tão alta como eu imagino, né? Mas eu não sei fazer isso se eu não medir, se eu não tiver um termômetro, né? Ou seja, se eu não colocar um valor, né? Se eu não tiver como quantificar. E as escalas termométricas, elas vieram justamente para quantificar e a gente inclusive poder comparar, né? Dizer assim, a temperatura hoje do dia está muito maior do que a de ontem, ontem, né? Sem um mecanismo para a gente quantificar, não tem como fazer isso. As escalas surgiram da necessidade de quantificar o quanto um corpo está quente ou frio e da necessidade de melhorar as medidas das temperaturas, né? Existem vários tipos de escalas, das quais as mais conhecidas são a escala Celsius, que é a que a gente utiliza, né, no nosso dia a dia, a escala Kelvin e a escala Fahrenheit. Inclusive essas três são as que nós vamos trabalhar, tá certo? Então a escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin, tá certo? Essas escalas, pessoal, acho que até vocês já devem ter ouvido falar, elas foram construídas por pessoas, né? E cada uma dessas escalas, ela leva o nome do seu construtor. Então, por exemplo, Celsius foi uma pessoa que construiu a escala que leva o nome dele. Kelvin foi uma pessoa que também construiu a escala e ficou com o nome de escala Kelvin. E Fahrenheit também. Então eu vou falar rapidamente aqui como eles construíram, tá certo? A escala. Cada uma dessas escalas. Esse aqui é a foto de Celsius, ó. A escala Celsius é a mais comum entre todas. Foi criada em 1742 pelo astrônomo sueco Anders Celsius, né? Vejam quando é que Celsius construiu, né? E ainda hoje a gente usa. Inclusive a escala Celsius, ela é a escala predominante no mundo hoje, tá certo? Ele estabeleceu pontos fixos da sua escala como sendo os pontos de fusão do gelo e de ebulição da água, ou seja, 0 grau para o ponto de fusão do gelo e 100 grau para o ponto de ebulição da água, né?
Então, por que Celsius fez isso? Ele, na época, né, quando ele construiu sua escala, já existiam, claro, tentativas anteriores de construção de escalas que pudessem ser reproduzidas, né, sem erro. Por quê? Para vocês terem uma ideia, tem um livro que conta um pouco da história das escalas termométricas. Ele fala que na Idade Média, eu não sei precisar, em torno de 1500, eu acho que mais ou menos isso, só na Europa você tinha mais de 200 escalas termométricas em uso, né? Mais de 200 formas de você medir temperatura. E o grande problema era que cada um que construía seu termômetro construía uma escala diferente, né? E aí o problema é para você comparar, quando você vai comparar essas temperaturas, né? Eu construo uma escala no meu nome e eu coloco os valores que eu quiser. Outra pessoa constrói. E aí como é que a gente vai comparar, né? Então essa era uma grande dificuldade, né? De você ter um padrão. E ainda mais, porque aí a forma de calibrar dependia muito de como se fazia a calibração. Se você usasse, por exemplo, a gente vai ver, por exemplo, Fahrenheit. Uma das grandes dificuldades de calibração de um termômetro Fahrenheit era a receita que ele usava, que continha quantidades diferentes de água, de gelo e de sal, né? Então, para que você tenha exatamente a mesma coisa, você também tem que ter exatamente as mesmas quantidades, porque senão dá errado. E aí Celsius, né, não foi ele que descobriu, ele já pegou de outros pesquisadores, mas na época o pessoal já tinha percebido que quando uma substância, e aí nesse caso a água, muda de estado físico, a sua temperatura ela se mantém constante durante a mudança. Então, por exemplo, se você pegar uma porção de gelo, né, e colocar dentro de um recipiente e deixar esse gelo derreter, e botar um termômetro daquele, né, daquele que mede temperatura abaixo de zero. Você colocar, você pode ver até que o gelo inicialmente ele começa com menos 10 graus Celsius, né? E com o tempo essa temperatura vai subindo, subindo, subindo. E ela vai chegar a um ponto que ela vai parar de subir, né? Nesse ponto é justamente o momento em que esse gelo ele está mudando de estado físico. Então ele está deixando de ser gelo e está passando a ser água. E aí a energia que está chegando nessa substância, nesse gelo, ela não está servindo para aumentar a temperatura, mas ela está servindo para mudar a composição do gelo, de sólido para líquido. É por isso que a temperatura estaciona, né? E aí o que é que acontece? A temperatura fica zero até todo o gelo se transformar em água. Quando vem a se transformar totalmente em água, aí a temperatura volta a subir. Então essa estabilidade aí é tudo que Celsius precisava para fazer a calibração. E a receita era muito simples. Pegue gelo, coloque para derreter e coloque lá seu termômetro, né? Quando você notar que a temperatura parou de subir e estabilizou, ali você marca o zero, né? Qual é o outro ponto fixo da escala Celsius? É a mudança da água para o vapor, né? A fervura, a ebulição da água. Então, qual é a receita? Pega uma quantidade de água, bota no fogo, bota o termômetro, ele vai subir. Quando ele parar de subir, estabilizar, ali é o outro ponto, que é chamado de 100. Marcando esses dois pontos, acabou, né? O que é que Celsius faz? Ele divide a distância entre esses dois pontos em 100, né? Em 100 partes. Cada partezinha ali vai ser constituída de 1 grau, né? E se você dividir ainda esses intervalos na metade, é meio grau e assim por diante, né? Então a escala Celsius ela ganhou grande difusão pelo planeta porque ele utilizava um material que é bastante simples de ser encontrado, que é a água, né? O gelo.
principalmente na Europa, em períodos de inverno, que você tem gelo na sua calçada, né? E a mudança de estado físico, do gelo para, né, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso. Tranquilo e calmo, entendeu? Então, se alguém construísse um termômetro, facilmente ele conseguiria calibrar, né? Então, por isso que a escala Celsius ela se difundiu muito rapidamente, né? Porque não precisava você ter um outro termômetro para calibrar esse daqui, né? E pela facilidade dos materiais, né? Então, hoje em dia, inclusive a escala Celsius, que é a que nós utilizamos no nosso dia a dia, mesmo que a gente não fale, né? Naquela figurinha que a gente mostrou, né? Do termômetro, né? Externo, assim, que tinha 44 graus, né? Ele não bota o Celsius, mas a gente sabe. Na previsão do tempo, né? Quando a gente assiste o jornal, ele às vezes não fala que é graus Celsius, fala 43 graus, né? 50, aí tá danado, não era tanto não, 20 e poucos graus, mas são graus Celsius, né? A escala Fahrenheit, ele era, eita, eu não sei se ele era alemão, acho que ele era alemão. Daniel Gabriel Fahrenheit é o inventor do termômetro de mercúrio. Ó, ele criou sua escala mais ou menos na mesma época que Celsius também criou a dele, 1742. Fahrenheit, ele era um construtor, né? Ele era um inventor, ele que inventou esse termômetro de mercúrio que a gente usa hoje, né? Antes dele inventar os termômetros eles eram grandes, porque eles utilizavam ou água, ou álcool, né? Ou algum outro líquido que com a pequena diferença de temperatura ele já se expandia muito. Então os termômetros precisavam ter estruturas muito grandes, às vezes, para poder ter o mínimo de medir temperatura. E ele, ao inventar o termômetro de mercúrio, utilizou o mercúrio, né? Ele compactou, né? Ele compactou o termômetro de tal forma que dava para andar até com ele no bolso, né? Andar com ele facilmente. Então, a escala Fahrenheit ele usou justamente para calibrar esses termômetros. E outra vantagem do termômetro de mercúrio é que era extremamente preciso comparado com outros termômetros da época, né? Então, além de compacto, ele era muito preciso. E aí, Fahrenheit ganhou fama muito mais pelos termômetros que construía do que pela escala. Mas como ele calibrava os termômetros dele, né, a escala foi sendo divulgada junto com os termômetros. Ele, em seus estudos, obteve uma temperatura de 32 graus Fahrenheit para uma mistura de água e gelo, ou seja, a temperatura de fusão, né? E uma temperatura de 212 graus Fahrenheit para a água fervente, né? Só que, na verdade, ele não usava essas duas temperaturas para calibrar seu termômetro. Ele usava uma mistura de água, gelo e sal para o zero da sua escala. E ele usava a temperatura do corpo humano, se não me engano, para definir o outro ponto, né? Então, eram temperaturas de extrema complicação, porque é aquilo que eu mencionei. Quando você mistura água e gelo, tudo bem, porque é a mesma substância, é água, né? Em dois estados líquidos estados físicos diferentes. Mas quando você bota sal, depende da quantidade de sal que você coloca, né? Então, tinha que ter exatamente a quantidade de sal e a quantidade da mistura de água com gelo, naquelas proporções. Se você muda também a temperatura de equilíbrio, né? E a temperatura do corpo humano, essa daí é que é variável, né? Se a gente tiver num ambiente com a temperatura bacana, a gente tá, né, no conforto térmico, como eu disse. Mas se você vai na rua, caminha, ou então corre, volta, a sua temperatura já se elevou, né? Então, a calibração dele era feita, né,
com uma receita que era muito complicada. Assim, na escala Fahrenheit, a água vira gelo a uma temperatura de 32 graus Fahrenheit e ferve a uma temperatura de 212 graus Fahrenheit. É a escala mais utilizada nos países de língua inglesa. Inclusive, se vocês fizerem a subtração aqui, ó, vocês vão ver que a diferença entre o ponto de fervura e o ponto de gelo é de 180 graus e não de 100 graus como a escala Celsius, né? Inclusive a escala Celsius, pessoal, não sei se vocês já escutaram falar de escala centígrada, né? Uma escala centígrada é uma escala que é dividida em 100 partes iguais, que é o caso da escala Celsius, né? A escala Fahrenheit ela não é considerada uma escala centígrada, porque ela não é dividida em 100, é em 180 partes. E eu me lembro quando eu era criança, eu ainda escutava algumas pessoas falarem em graus, 32 graus centígrados, né? Não sei se vocês já escutaram, porque era assim que se chamava a escala Celsius, né? Só em 1950, se não me engano, na década de 50 ou foi 60, foi que a união de pesos e medidas passou a definir a escala como sendo Celsius, grau Celsius, né? Mas eu me recordo que ainda escutava pessoas falando de graus centígrados, né? Hoje dificilmente você escuta. E a escala termométrica que leva o nome de Kelvin, né? A escala Kelvin e o zero absoluto, ela é das três, ela é a mais moderna. Sim, deixa eu só comentar aqui uma coisa. A escala Fahrenheit ela foi adotada pela Inglaterra, né? E a partir da Inglaterra, na sua colonização, Estados Unidos, né? Alguns países da África, enfim, eles levaram sua cultura e também levaram, claro, a medida da temperatura na escala Fahrenheit. Hoje em dia, os Estados Unidos eles mantêm o uso da escala Fahrenheit, né? Eles medem temperatura em Fahrenheit. Mas a própria Inglaterra já mudou para a escala Celsius há uns anos atrás, na década passada, se não me engano, né? Tem notícias disso. E ainda se fala hoje da escala Fahrenheit em função disso aí, né? Mas são pouquíssimos os países no mundo que utilizam a escala Fahrenheit ainda hoje em dia, né? E a escala Kelvin que é a mais recente de todas, né? Vocês veem até que Kelvin aqui já tem uma foto dele, né? Em preto e branco, mas tem uma foto. Os outros são pinturas, né? Porque na época não existia foto. Como já foi dito, a temperatura mede o grau de agitação das moléculas. Sendo assim, a menor temperatura corresponde... Qual é a menor temperatura possível? Seria a temperatura no qual essa movimentação, essa agitação das moléculas, ela para, né? Então, essa situação ela é denominada de zero absoluto, né? O zero absoluto ele tem a ver com a menor temperatura possível. Então, esse é um conceito que, como eu mencionei, só foi possível a partir da criação da ideia da criação não, da aceitação da ideia de que a temperatura, né, é feita, a temperatura é a movimentação das partículas que constituem o corpo, né? Então, para vocês terem ideia, quando Celsius e Kelvin construíram suas temperaturas, eles ainda não tinham essa ideia de moléculas e agitação térmica. Não tinha. Então vocês veem que os termômetros, ou seja, os equipamentos utilizados para medir temperatura hoje, quando eles foram construídos, a gente não tinha a ideia de temperatura que a gente tem hoje, né? O que a gente está medindo? Eu não sei. Eu só sei que eu estou medindo, né? Na época era isso, né? O que eu estou medindo? Se é quente ou se é frio. Na época ainda tinha essa ideia de quente e frio, né? Vocês viram 1742, né? Então Robert Boyle
Em 1600 e pouco, começou a utilizar, associar quente e frio à temperatura. Né? E a construção dessas escalas termométricas tinha a ver com a medida do quente e do frio. Quando Kelvin vem desenvolver a escala dele, a ideia já é totalmente outra. A ideia é de que a temperatura mede a movimentação dessas moléculas, e aí sim, e não foi Kelvin, inclusive, que imaginou isso, né? Foi um cara anterior, que agora eu não tô lembrado, mas que ele imaginou o seguinte: se a temperatura tem a ver com a movimentação das moléculas, a gente vai ter uma temperatura mínima, que é quando essas moléculas pararem de se mover, né? E aí tem uma história bem bacana, eu não vou contar agora não, mas era um cara que, eu não sei se era Clay Perron, agora eu não estou lembrado quem era o cientista, mas ele começou a medir, a trabalhar com gases e ver que a temperatura e a pressão de um gás elas estavam diretamente relacionadas, né? Então, quando ele diminuía a pressão de um gás, a temperatura do gás também diminuía. E aí ele imaginou, né? Fez algumas medidas de temperatura e de pressão e ele construiu o gráfico. E aí ele, quando ligou esses pontos, ele viu uma tendência de que se esticasse essa reta até a pressão ser zero, você ia chegar a uma menor temperatura possível, né? Quando é que a pressão é zero nesse caso também, né, de um gás? É quando as moléculas param de se movimentar. Então, ali, ele, por uns cálculos, ele chegou a um valor de menos 273,15 graus Celsius, né? Então, essa é uma temperatura que inicialmente ela foi calculada, né? E que ainda hoje se tenta chegar a ela, mas não se chega, né? Por algumas questões da física quântica, a física quântica diz que na menor temperatura possível ela não pode ser atingida porque você não consegue parar ao mesmo tempo todas as partículas de um sistema. Então você vai chegar perto, mas muito, muito, muito perto, mas nunca vai conseguir, né, o menos 273,15 exatamente. Já se chegou a menos 273,14999999 vários 9 aqui, mas nunca o 15 exatamente. A gente geralmente vai utilizar o valor de menos 273, né? Uma aproximação aqui, esse vírgula 15 a gente vai deixar um pouquinho de lado, né? Mas aqui, ó, na prática esse ponto é impossível de se alcançar, contudo esse valor foi alcançado teoricamente, calculado, né, na escala Celsius e corresponde a um valor igual a menos 273,15. Então, na verdade, o que é que Kelvin faz? Kelvin diz assim: se eu tenho a escala Celsius e a minha temperatura zero é o ponto de congelamento, e eu tenho a menor temperatura, que é menos 273, aí diz, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse zero e vou trazer para cá, como a menor temperatura sendo zero, né? E a partir daí eu vou escrever minhas temperaturas todas positivas, porque se a menor temperatura é o zero, do zero para cima tudo vai ser positivo. E o zero nessa escala, ele vai representar duas coisas, né? Ele vai representar a menor temperatura, que é zero, e esse zero também representa o movimento das partículas. Qual é o movimento das partículas? Zero, ou seja, não tem movimento, né? Então é nesse sentido em que ele constrói a sua escala termométrica. Tem uma curiosidade com relação ao nome Kelvin, que ele, ao nascer, ele não tem esse nome Kelvin. O nome dele é William Thomson. Né? O William Thomson viveu entre os anos de 1824 e 1907. Durante a realização de experimentos, verificou que, se o volume de um gás for mantido constante, a sua pressão seria reduzida a uma razão de 1 dividido por 273 do valor inicial, para uma variação de menos 1 grau Celsius na temperatura.
Assim, ele concluiu que se o gás sofresse uma redução de temperatura de 0 grau para menos 273 graus Celsius, a sua temperatura reduziria a zero. Esse valor de menos 273, né, 15, ficou conhecido como zero absoluto. Essa palavra absoluto é justamente porque o zero representa não só a temperatura menor, mas também a movimentação das partículas. A movimentação das partículas é zero. Kelvin atribuiu o zero da sua escala como sendo igual a menos 273 na escala Celsius. Né? Então, a ideia é que se eu for, né, reduzindo a velocidade dessas partículas, essas partículas cada vez mais vão ficando mais próximas, né, e mais lentas. E eu vou chegar a um estado onde essas partículas todas vão estar uma coladinhas um do lado da outra, sem se movimentar, que vai ser o zero absoluto. Né? Deixa eu só comentar aqui outra coisa com relação à escala Kelvin. Né? E aí a gente tem também outras escalas que tem o zero absoluto, mas eu não vou entrar, tá certo? A única que a gente vai estudar é a de Kelvin. Sim, aí quando é que Kelvin muda o seu nome? Kelvin era inglês. Né? Na Inglaterra, ainda hoje, né, lá não é um país republicano. Lá é um país que tem reinos, né? Como é que chama? É um país imperial, né? Que tem a rainha, tem príncipe, né? E tem toda uma nobreza que algumas pessoas nascem na família real, né? E tem direito a títulos de nobreza, mas tem outras pessoas que recebem títulos de nobreza por alguns feitos, né? Isaac Newton, por exemplo, ele recebeu o título de Sir Isaac Newton, né? Pelos feitos da ciência. Acho que vocês já ouviram falar de Elton John. Elton John, se não me engano, também é Sir Elton John. Né? Também é um título que ele recebeu em homenagem ao trabalho que ele fez. É cantor extremamente famoso, né? E William Thomson, ele também recebeu um título de Lord, né? Então, tem título de Sir, Lord, enfim. Aqui no Brasil, antigamente também tinha, né? Conde, Barão, que poderia ser comprado, né? Ou também recebido. Aí, o que é que acontece? Depois das pesquisas, Thomson, ele foi reconhecido com esse título de Lord. E aí, no caso, ele mudou, né, para o título de Lord, ele escolheu o nome Kelvin. Então, por isso que ele é conhecido como Lord Kelvin, certo? E a escala dele ficou com esse nome de escala Kelvin. Mas o nome originário dele é William Thomson, né? Não sei porque, acho que ele não gostava, né, do nome e mudou, tá certo? Pessoal, então eu vou parar por aqui, tá certo? Na próxima aula a gente vai falar sobre a relação entre essas escalas, né? Os valores que coincidem, os que não coincidem, né? E aí a gente vai fazer um comentário sobre como a gente também transformar uma temperatura dessa em outra, tá certo? Mas aí eu vou deixar isso aqui para a próxima aula. Deixa eu parei aqui o compartilhamento, certo? Eu vou colocar, eu estava lembrando ainda agora, pessoal, do mesmo jeito que eu fiz o ano passado, eu vou disponibilizar o livro do segundo ano digitalizado lá no SIGA. Também da mesma forma que o ano passado, a gente também vai ficar utilizando o SIGA como uma plataforma para eu colocar atividades, para eu colocar materiais. Essa aula que eu estou terminando agora, também vou colocar lá, tá certo? Para que não só vocês possam assistir novamente, mas também alguém que
que não tenha podido estar conosco agora também assistir, tá certo? Eu não vi nada do chat aqui, deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguma coisa. Se vocês quiserem também perguntar, pessoal, fiquem à vontade. Não, acho que não estou vendo nada aqui não. Certo, e aí agradeço a presença de vocês, conto com a presença também nas próximas aulas. E aí um abraço para vocês e até semana que vem. Beleza, pessoal? Valeu, Tchau. professor. Boa tarde aí pro Valeu, senhor. valeu, gente boa. Tchau, professor. Tchau, tchau. Aqui Tchau, apareceu, professor. gente. Tchau, até a próxima aula. Tchau, pessoal. Acho que não tá vindo, não. Deixa eu cancelar aqui.